já vou avisando, esse vídeo aí, provavelmente vocês já viram que tá um pouco maior do que os vídeos que eu faço costumeiramente, mas esse vídeo eu quero levar vocês a uma viagem a Jerusalém e mostrar para vocês o cumprimento de uma profecia bíblica e nos encher de esperança para o resto da profecia que ainda há de se cumprir, né? Hoje nós falaremos então do mistério entre aspas, né? Quem tem fé sabe, mistério das portas douradas de Jerusalém. E claro, que tem muito a ver com a segunda vinda de Jesus. Jesus hoje, nosso advogado. Quando voltar, nosso juiz, né? Então esperemos que as nossas lamparinas estejam acesas aí para aquele dia não nos pegar de surpresa, como Jesus nos aconselha, né? Bom, pessoal, então essa é uma profecia, né? A parousia, né? Na Igreja Católica usa muito esse termo, né? A parousia, que é a segunda vinda de Cristo, né? É também compartilhada ali entre os nossos irmãos evangélicos, né, que também creem na segunda vinda de Cristo, né? E nós, católicos, diariamente rezamos, né? Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Então, como eu disse, vou mostrar para vocês a profecia que já se cumpriu. Fato, é fato. Muitos historiadores já se converteram quando debruçaram em cima disso. Vem comigo, a gente vai falar. O vídeo está um pouco longo, mas vai valer a pena. Pega aí o seu hambúrguer, o seu x-tudo, ou talvez ali uma pipoca e tal, e curte aí comigo. Bom, vamos começar então do início. Rei Davi, lá atrás, 1000 anos antes de Cristo, aproximadamente, né? Pouco mais de 1000 anos antes de Cristo. Rei Davi me compra um terreno, né? Lá no Monte Moriá. Para quem não sabe, o Monte Moriá foi onde Abraão quase sacrificou Isaac, seu filho, né? E essa passagem tá lá no livro do Gênesis. Para quem não conhece a história, não é que Abraão era um sádico. Abraão recebeu um pedido de Deus para que se fizesse isso. E quando ele foi fazer, Deus impediu. Obviamente, né? Era mais um teste de quanto Abraão estava disposto a ir. Até onde Abraão estava disposto a ir por Deus. Ali, isso aconteceu no Monte Moriá. Tempos depois, o rei Davi, então, compra esse terreno. E Davi tinha a intenção de construir um templo. Mas Davi tinha as mãos sujas de sangue. E deixou, então, para que Salomão, né, Deus não quis que Davi construísse, mas que fosse uma obra de Salomão, seu filho, o rei Salomão. Salomão, então, constrói o primeiro templo em cima do Monte Moriá. E ali, o templo durou séculos ali, né, aproximadamente ali, se eu não estou enganado aqui, é tudo aproximado, viu, pessoal? Eu não sou arqueólogo, é baseado no que eu já estudei. 470 anos depois que o templo estava ali construído, veio o exílio da Babilônia e o rei Nabucodonosor destruiu o templo e levou o povo judeu em exílio, né? A Bíblia vai nos dizer que o povo estava afastado, pecou e acabou que Deus permitiu que isso acontecesse. Foram levados em exílios. Isso aconteceu no ano de 583 a 587 antes de Cristo. Presta atenção nisso, hein? Antes de Cristo, nós estamos lá atrás. E aí, pessoal, aí vocês estão vendo as imagens, né, ilustrativas do exílio e tal. Ficaram décadas exilados na Babilônia, né? Então, passado um tempo, eles voltam para Jerusalém e reconstroem o templo. Mas reconstruíram de uma maneira bem simples, né? Talvez não tinha muita condição, aquela coisa. Fizeram o templo de novo para que desse seguimento ali à religiosidade deles, aos sacrifícios, né, onde eles podiam entrar em contato com Deus, né? Bom, passou então os séculos, né? Chegou a época de Herodes o Grande, já lá nas proximidades do tempo de Jesus, né? Herodes o Grande, né? Que foi o cabra que falou assim, olha, eu vou pegar esse templo aqui e vou transformar ele num maior monumento do mundo. E acredito que ele conseguiu, viu? O templo, pra mim, na minha opinião, pelo que eu já vi, pelo que eu já estudei do templo, né, de Herodes ali na época, o templo de Herodes para mim devia ser muito mais interessante que as pirâmides do Egito. Sem brincadeira, é algo espetacular até os dias de hoje, né? Porém, hoje está destruído e compartilham um dos lugares onde era o templo ali, hoje está a mesquita de Omar muçulmana, que a gente vai falar sobre isso também. Então o que acontece? Herodes reconstrói e faz aqueles monumentos gigantes. As menores pedras tinham 5 toneladas.
Pensa, isso naquela época, imagina a quantidade de dinheiro e força física também, né, de pessoas trabalhando ali e tal. E dizem que só os levitas trabalhavam no templo, foi cumprido todos os protocolos, né? Os levitas trabalhavam, se purificavam para trabalhar no templo. Herodes gastou 46 a 47 anos para concluir o grande templo ali. Alguns falam o terceiro templo, mas de fato não foi. Herodes simplesmente expandiu aquilo que já existia. Então, quer dizer, era uma expansão do segundo templo, né? Bom, meus amigos, então, no dia de Jesus, chegando lá, pegaria agora aí o Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Vocês podem guardar aí, se quiserem ler depois. Evangelho de Mateus, capítulo 24, os apóstolos estavam empolgados, porque eles estavam em Jerusalém com Jesus. E chegaram a Jesus, vem cá para você ver o tamanho dessas pedras, olha o templo, não sei o que tem. E Jesus olha e diz, olha, em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será derrubado. E os apóstolos ficam assustados com aquilo, olhando aquelas pedras gigantescas, como assim? Vai derrubar tudo? Aí os apóstolos chegam depois para Jesus e perguntam, quando vai acontecer essas coisas? E qual o sinal da tua segunda vinda? A partir daí, Jesus dá uma série de sinais. Pessoal, quase tudo já se cumpriu. Interessante. Tudo isso está em Mateus, capítulo 24. Basta que você confira lá. Passados 70 anos, quando foi ali no ano 70, já da era cristã, já depois de Cristo, o imperador Tito chega com os romanos ali. E embora Tito não quisesse destruir o templo, não era a intenção do imperador Tito destruir o templo ali e tal, os romanos ficaram incontroláveis. Alguém maior que Tito já tinha decidido, isso vai acontecer, E acabou que as pedras começaram a cair ali, fogo, estima-se que 600 mil pessoas morreram. 600 mil pessoas morreram nesse dia. Agora, veja essas imagens aí. O que eu estou mostrando para vocês aí é exatamente do jeito que as pedras ficaram naquele dia. Ninguém mexeu, é exatamente a mesma coisa. Caiu, quebrou, isso tem quase 2000 anos. Isso estava tudo soterrado, pessoal. Então, aqui eu louvo a Deus pelo trabalho de bons arqueólogos que conseguiram escavar tudo e foram pacientemente limpando essas pedras e todo esse cenário aí com o maior cuidado para que não se movesse nada. E ali ficasse um memorial milenar do que aconteceu na época do imperador Tito. E veja aí novamente as pedras como ficaram, como Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra, tudo será derrubado. Quem vai em Jerusalém hoje, você vê, essa área é protegida, extremamente protegida, tem câmeras e tudo, você não pode ultrapassar, chegar nessas pedras, tocar nem nada. É uma área extremamente protegida, do mesmo jeito que ficou o templo. Você pode observar, então, ali as pedras e imaginar a violência que foi esse episódio, Bom, e aí o que acontece? Segue o tempo, E provavelmente veio a época ali das cruzadas e tudo, quando a Igreja Católica entrou em embate com Saladino, e os muçulmanos, algumas vezes, E uma vez reconstruíram um muro e ali foi construída a Mesquita de Omar. Isso já chegando na Idade Média, Já estamos mais próximos agora, Idade Média. E quando construíram essa muralha, tal, que eu vou mostrar para vocês já, um dos conselheiros ali, do Saladino, dizem que foi Suleimã. Mas, segundo a história e a análise dos fatos e o que foi feito, ou como que os muçulmanos conseguiram ter tanto poder dentro de Jerusalém, joga-se para a época de Saladino. Os muçulmanos tiveram um poder gigantesco para fazer o que fizeram ali nas proximidades do templo nessa época, só mesmo na época de Saladino. Algumas pessoas dizem que foi Suleimã. Não é o foco aqui desse vídeo, embora eu creia, baseado na arqueologia, que foi Saladino que mandou lacrar as portas. Essas portas, agora eu jogo para vocês, tá vendo essas portas? Essas são as portas douradas. Embaixo dessas portas existe o pórtico por onde entrou Jesus, aonde os judeus gritavam, Baruch, Rabá, Bashem, Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. Jesus entrou ali assentado no burrinho, essas portas estão lá embaixo ainda.
né? E quando os muçulmanos construíram esse muro, eles fizeram portas novamente e, baseado na profecia de que o Messias voltaria e por aquelas portas ele passaria de novo, os muçulmanos pensaram, não, a gente vai agora atrapalhar a profecia. E agora eu jogo na tela para vocês as imagens aí, ó. Essas aí, pessoal, são as portas douradas. Ela está sendo filmada do Monte das Oliveiras, né? Então, ali você tem o templo, a mesquita de Omar hoje, que na época era judeu, era o templo de Herodes, né, ainda, né? Tem a mesquita de Omar, que é muçulmana. Você vê aí as portas, né, douradas, lacradas, você vê que elas estão fechadas, eu já vou mostrar por quê. Elas estão fechadas. Mais na frente, onde passam os carros ali, é chamado Vale de Cedron, né? E lógico, o Vale de Cedron da época ele está mais embaixo ali, mas aí é o Vale de Cedron e mais de onde está sendo filmado, mais para frente, o Monte das Oliveiras, ali onde nasce o sol. As portas estão viradas para o Oriente, o lugar aonde nasce o sol. Importante isso, né? Agora, pessoal, eu convido você, né, a depois pegar com calma aí a sua Bíblia lá em Ezequiel, capítulo 44, no versículo 2, mais precisamente. Quero lembrar para você, o que eu vou ler para você aqui é algo que foi escrito no ano de 593 antes de Cristo. 593 antes de Cristo. Tá aqui, ó. Vamos pegar o versículo 1 e o 2. Conduziu-me então até o pórtico exterior do santuário, que dava para o oriente, ou seja, o lugar onde nasce o sol. É exatamente onde está essa porta, o qual estava fechado. Javé me mostrou, esse pórtico ficará fechado, não se abrirá, e ninguém entrará por ele, porque por ele entrou Javé, o Deus de Israel, pelo que permanecerá fechado. Entendeu a passagem? Por aquele pórtico, Deus falou assim, essa porta vai ficar fechada. E isso Ezequiel fala no 593 antes de Cristo. Essa porta vai ficar fechada, porque por ela passou o próprio Deus. Vocês estão entendendo? Não tinha a menor condição. Lembrando que quando Ezequiel escreveu isso aqui, foi pouco antes ali deles reconstruírem o segundo templo. Não tinha como saber. Essas portas ficaram abertas depois mais 500 e tantos anos. Jesus passou por elas ali no burrinho, né? O próprio Deus passou por essas portas, como a profecia tinha dito 500 e tantos anos antes. Então Jesus entra ali por essa porta, né? Todo mundo gritando, bendito que vem em nome do Senhor. E eles falam para Jesus, manda eles se calarem. E Jesus falou assim, se eles se calarem, as pedras falarão. Vai lá para vocês verem a história de Jesus entrando em Jerusalém no burrinho. Se eles se calarem, as pedras falarão. E as pedras falam até hoje, pessoal, porque a pedra foi lacrada. Quando o Saladino manda lacrar essas pedras, manda fechar essas pedras lá, essa porta, na verdade, né? Manda fechar essa porta, ele tinha em mente o seguinte, aconselharam, ele falou, ó, tem uma profecia de que o Messias judeu vai vir por aqui e ele vai entrar por aqui. Aí Saladino fala, não vai, porque eu vou lacrar essas portas e vou colocar na frente delas um cemitério. Porque o judeu não pode pisar em terra de cemitério, porque era costume de se considerar impuro. Então, tá lá em Números na Bíblia, né? O judeu não pode pisar em terra de cemitério. Ele se contaminaria. Então, para impedir que o rabino entrasse por aquelas portas, elas foram duramente lacradas e colocaram um cemitério gigante que está até os dias de hoje. E vocês estão vendo as imagens aí no vídeo, né? Esse cemitério aí para impedir Jesus. Agora, dessa forma, Saladino mal sabia que ele mesmo estava cumprindo a profecia. Ele dizendo, vou atrapalhar a profecia, ele acabou de cumprir. Porque eu volto lá em Ezequiel 44, onde diz, Javé me disse, este pórtico ficará fechado, não se abrirá e ninguém entrará por ele, porque entrou e Javé, o Deus de Israel, pelo que permanecerá fechado. Porque o próprio Deus atravessou aquele portão, ele ficaria fechado lá num futuro muito distante, que veio a se cumprir quase 1000 anos depois que essa profecia foi falada. E isso é um fato. Quem estuda isso aqui, quem estuda essa profecia de Ezequiel, fica embasbacado. Não tem como explicar.
né? E agora, pessoal, seguindo, essa é uma profecia que eu queria mostrar para vocês que se cumpriu. Seguindo agora a trajetória aí, né, o resto da profecia que ainda há de se cumprir, eu convido vocês aí para Zacarias capítulo 14. Eis que vem o dia de Javé, quando em teu seio serão repartidos os teus despojos. Reunirei todas as nações contra Jerusalém para o combate. A cidade vai ser tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres violentadas. A metade da cidade sairá para o exílio, mas o resto do povo não será eliminado da cidade. Então Javé sairá e combaterá essas nações, como quando combate no dia da batalha. Naquele dia estarão aos seus pés sobre o Monte das Oliveiras, em frente a essas portas, pessoal, que está diante de Jerusalém, na parte oriental. O Monte das Oliveiras se rachará pela metade, surgirá do oriente para o ocidente um enorme vale. Metade do monte se desviará para o norte e a outra metade para o sul. Fugireis do vale de minhas montanhas, pois o vale das montanhas atingirá Jazol. Fugireis como fugistes por causa dos terremotos nos dias de Osias, rei de Judá. E Javé, meu Deus, virá com todos os santos com ele. Esse é o dia da volta de Cristo. Segundo a profecia, Jesus Cristo desce exatamente no Monte das Oliveiras, aonde naquele momento existe um terremoto e racha ali todo esse cemitério no meio e essas portas abrem-se e caem. E ali Cristo entra. Então é o dia do juízo final. Resta-nos agora saber, ou até não saber, mas simplesmente preparar-nos espiritualmente, porque pode ser em qualquer momento. Jesus vai dizer, né? Cuidado, porque esse dia vai chegar como um ladrão a hora que não sabeis. Enquanto muitos casam, se dão sem casamento, fazem farra daqui e dali, do nada eu venho, eu volto, né? E isso há de acontecer lá em Jerusalém, onde Deus desce com todos os seus santos. E quando fala santos aqui, é todos os anjos do céu e tudo para um combate. E dizem que Jerusalém, na época, né, Israel, vai estar em guerra quando isso acontecer. Essa é a profecia que ainda não chegou, né? Mas, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Eu espero ter sido claro, convenhamos, é um assunto muito complexo. Talvez até alguém que esteja assistindo esse vídeo entenda disso muito mais do que eu, né? Mas espero ter contribuído um pouco mais, né, para você conhecer um pouco mais da história cristã e do que há de vir e do que já aconteceu e da verosidade da Bíblia, né? E também, né, aqui eu espero ter instigado você, que está curioso aí, a pesquisar mais sobre isso. O mistério das portas douradas de Jerusalém. Espero que tenham gostado do vídeo. Já já eu volto trazendo outros vídeos para vocês. Beijo no coração, bom final de semana, juízo, tchau, tchau.